Na pequena cidade de Maaron, a manhã começou tranquila. As pessoas se apressavam para o trabalho. As ruas estavam cheias de rostos familiares e as casas cheiravam a café fresco. Parecia um dia comum. No entanto, ninguém imaginava que naquele mesmo dia, algo aconteceria em uma rua tranquila que mudaria toda a cidade para sempre. O desaparecimento de uma família inteira durante a noite deixou apenas um silêncio sepulcral. Maaron é uma cidade no estado do Paraná, no sul do Brasil. A família Soares, muito conhecida pelos moradores locais, vivia ali. O patriarca, António Soares dos Santos, nasceu em 1956. Era um empresário, dono de uma rede de lojas de tecidos e armarinhos em Maaron e cidades vizinhas. Era respeitado por sua honestidade, generosidade e disposição para ajudar. António participava ativamente de trabalhos de caridade, muitas vezes entregando pessoalmente mantimentos e carne para famílias carentes. Certa vez, chegou a acolher um órfão que havia perdido os pais. Sua esposa, Helena Maras Santos, nasceu em 1958. Era uma mulher modesta e carinhosa, sempre atenta às necessidades dos outros. Lena cuidava da casa, dedicando-se inteiramente à família e criando um lar aconchegante. Ela não gostava de chamar a atenção para si e raramente aparecia em público. No entanto, sua família valorizava sua elegância e prudência. António e Helena tiveram duas filhas. A mais velha, Evelyn Soares, nasceu em 1981. Formou-se em Direito e seguiu carreira na magistratura, tornando-se juíza. Embora Evelyn tenha saído de casa cedo, sempre manteve um relacionamento próximo com os pais e a irmã mais nova. A filha caçula de Jacqueline Soares, Jacqueline, nasceu em 1982. Ao contrário de Evelyn, Jacqueline era mais reservada e vulnerável. Também era formada em Direito, mas sua vida profissional era instável. Ela frequentemente se via dominada por dificuldades emocionais, o que dificultava a manutenção de um emprego. Jacqueline morava quase exclusivamente com os pais, encontrando apoio e compreensão em seu lar. Era especialmente próxima da mãe, apesar do isolamento, permanecia ligada à família. A casa da família Soares ficava em um bairro tranquilo. Era espaçosa, bem cuidada e aconchegante. Para António e Helena, era uma verdadeira fortaleza, um lugar de paz e calor. Ali celebravam as festas, reuniam-se à mesa da família e discutiam assuntos do dia-a-dia. Seus pais sempre se esforçavam para criar uma atmosfera de segurança e proteção para as filhas, mostrando-lhes que eram sempre bem-vindas. Superficialmente, a vida da família parecia calma e próspera. Valorizavam as tradições, trabalhavam duro e cuidavam uns dos outros. Para os moradores de Maaron, era um exemplo de como alcançar o sucesso por meio do trabalho honesto e da lealdade à família. Essa era a história da família Soares, uma história simples, semelhante ao destino de muitas outras famílias em pequenas cidades brasileiras. Mas logo tudo mudou. Jacqueline conheceu Jean Michel de Sousa Barros quando tinha cerca de 39 anos. O encontro aconteceu por acaso. Jean tinha a mesma idade que ela, causou uma boa impressão e parecia ser alguém que apoiaria Jacqueline. Jean Michel trabalhava no serviço público, tinha uma renda estável e aparentava confiança. Ele tinha a capacidade de projetar uma imagem confiável e atenciosa. E Jacqueline gostou disso imediatamente. Nos primeiros meses de relacionamento, ele demonstrou exatamente as qualidades que ela procurava: estabilidade, atenção e compreensão. O relacionamento se desenvolveu rapidamente. Os pais de Jacqueline reagiram com cautela e observaram o que estava acontecendo, na esperança de que Jean ajudasse a filha a se sentir mais à vontade. Eles não expressaram abertamente suas dúvidas, decidindo que o melhor era deixar o relacionamento se desenvolver sem pressão. No entanto, pessoas observadoras perceberam desde o início que o comportamento de Jean nem sempre era direto. Ele demonstrava grande interesse em saber com quem Jacqueline passava o tempo e onde, fazendo um número excessivo de perguntas e comentando sobre suas roupas ou círculo social. A princípio, isso parecia uma brincadeira, mas gradualmente se tornou mais insistente. Evelyn, a irmã mais velha de Jacqueline, começou a notar que Jean estava cada vez mais tentando controlar a irmã mais nova. Segundo ela, mesmo no início do relacionamento, ele tinha ciúmes das reuniões de trabalho dela e expressava insatisfação com as interações dela com os colegas advogados. Com o tempo, Jean começou a restringir cada vez mais a presença de Jacqueline em sua vida. Ela passou a frequentar menos a associação de advogados, parou de se encontrar com os amigos e de participar de eventos sociais. Sua vida passou a girar cada vez mais em torno dele. Jacqueline, que sempre buscou apoio nos outros, inicialmente interpretou isso como cuidado, mas, na realidade, era uma forma de mantê-la sob controle. António e Helena tentaram manter um relacionamento de confiança com a filha, mas perceberam que Jacqueline mudava gradualmente. Ela compartilhava seus pensamentos cada vez menos, parecia distante e atribuía suas oscilações de humor ao fato de Jana estar passando por um momento difícil. Os pais não queriam piorar a situação e esperaram pacientemente, na esperança de que as coisas melhorassem com o tempo. Enquanto isso, a influência de Jana sobre Jacqueline e a vida de sua família crescia. Ele era um visitante frequente da casa dos Soares, participando de jantares e comemorações em família, tentando demonstrar que queria fazer parte do círculo familiar. Para alguns, ele parecia alguém tentando encontrar um ponto em comum, mas outros notaram cautela e tensão oculta em seu comportamento. Apesar desses sinais de alerta, Jacqueline continuou seu relacionamento com Jean. Depois de todos os seus fracassos anteriores, a perspectiva de uma vida pessoal se tornou muito importante para ela. Assim, Jean Michel consolidou cada vez mais seu lugar na vida dela e na vida da família Soares. As brigas entre Jean e Jacqueline se tornaram cada vez mais frequentes. Os motivos eram banais, mas os conflitos em si se tornaram cada vez mais graves e dolorosos.
Evelyn, a irmã mais velha de Jacqueline, tentou apoiá-la e incentivou a manter sua independência, mas suas palavras surtiram pouco efeito. Jacqueline se viu cada vez mais envolvida em um relacionamento dominado por pressão e instabilidade emocional. Seus pais estavam sempre presentes, mas Jacqueline se sentia cada vez mais solitária. O clima na casa dos Soares mudou gradualmente. Se antes as noites em família eram tranquilas, agora terminavam cada vez mais em discussões, com Jean perdendo o controle das emoções e recorrendo a palavras duras, até mesmo na frente dos pais. Isso causou séria preocupação a António e Helena. António tentou várias vezes conversar com Jean, oferecendo ajuda e discutindo possíveis soluções, mas foi recebido com frieza e polidez ou com raiva contida como resposta. Helena, sempre mais sensível ao estado de espírito da filha, tentou estar presente, mas percebeu que a influência de Jean sobre Jacqueline só aumentava. A princípio, a família Soares esperava que tudo se resolvesse sozinho e passasse com o tempo, mas quanto mais o tempo passava, mais claro ficava. Não se tratava apenas de dificuldades de relacionamento, mas de uma situação que ameaçava o bem-estar de Jacqueline. Quando Jacqueline e Jean Michel decidiram se casar, o relacionamento deles já estava longe de ser harmonioso. Brigas constantes, explosões de ciúme e pressão psicológica não lhes davam nenhuma chance de um futuro tranquilo. Apesar disso, os preparativos para o casamento começaram. Desde o início, a cerimônia foi tensa. Jacqueline, que antes via o casamento como um passo rumo a uma nova vida, agora parecia deprimida e mal participava dos preparativos. Seus pais assumiram a maior parte das responsabilidades, tentando apoiá-la e manter uma aparência de normalidade. Na véspera do casamento, um sério conflito eclodiu. Jean iniciou uma discussão por causa de e-mails de trabalho irrelevantes, acreditando que Jacqueline o estava traindo. Esse acesso de ciúme foi tão intenso que quase arruinou o casamento. Segundo testemunhas, a possibilidade de cancelar a cerimônia foi seriamente discutida. António e Helena se viram diante de uma escolha difícil. Por um lado, entendiam que novos desdobramentos poderiam piorar o estado de Jacqueline. Por outro, temiam que casar-se em tal atmosfera pudesse levar a consequências terríveis. Contudo, eles não interferiram no casamento. A cerimônia aconteceu, mas a atmosfera estava longe de ser solene. Um clima de reserva reinava entre os convidados. Seus olhares refletiam tensão e cautela, em vez de alegria. Muitos comentaram sobre a estranha frieza de Jacqueline, a ausência de um sorriso e a artificialidade de seus gestos. Jean, por outro lado, demonstrava uma aparente confiança. Seu comportamento em público permaneceu polido, embora aqueles próximos a ele percebessem uma irritação oculta sob sua calma aparente. Toda a atmosfera parecia mais um evento forçado do que o início de um novo e feliz capítulo. Em seu discurso de casamento, António enfatizou a importância do apoio e da tolerância no matrimônio, omitindo os tradicionais votos de felicidade e alegria. Suas palavras foram cautelosas, como se tentasse equilibrar o desejo de não arruinar completamente a celebração com a necessidade de expressar preocupação com o futuro de sua filha. Evelyn, que compareceu à cerimônia, recordou mais tarde que uma sensação de peso pairava no ar desde o início do dia. Nem ela nem seus entes queridos conseguiam se livrar da sensação de que o evento estava se desenrolando em desafio à ordem natural das coisas. Após a cerimônia, os recém-casados retornaram para a casa de Antonia e Helena. Inicialmente, Jacqueline e Jean haviam planejado começar a vida juntos separadamente, mas por vários motivos, inclusive financeiros, permaneceram com os pais de Jacqueline. Essa decisão foi tomada sem muita alegria, mais por razões práticas, o que só exacerbou ainda mais as tensões existentes. Jacqueline lutava para se adaptar à nova realidade. Ela tentava manter uma aparência externa de normalidade, cumprindo suas responsabilidades diárias e evitando falar sobre os problemas internos. Jean continuava a projetar a imagem de um marido atencioso em público. No entanto, a portas fechadas, as tensões entre o casal aumentavam. As primeiras semanas de casamento revelaram que os problemas antes ocultos não haviam desaparecido. Pelo contrário, morar juntos na mesma casa que os pais de Jacqueline só intensificou os conflitos. Os menores desentendimentos se transformavam em discussões sérias. Gradualmente, ficou claro que o relacionamento, que começara sob a sombra da dependência emocional e da pressão, não tinha chance de ser reparado. Após o casamento, Jean Michel se instalou definitivamente na casa da família Soares. Inicialmente, supunha-se que ele contribuiria para o orçamento familiar, mas a realidade se mostrou diferente. Jean logo pediu demissão do seu cargo público, alegando o desejo de abrir o próprio negócio. No entanto, após deixar o emprego, ele não tomou nenhuma providência concreta para alcançar esse objetivo. Na verdade, todas as despesas recaíram sobre os ombros de António e Helena. Eles sustentavam integralmente não só Jacqueline, mas também o marido dela. Jean, sem renda fixa, não demonstrava qualquer desejo de melhorar sua situação. Passava os dias inativo, sem interesse em procurar emprego ou desenvolver projetos comerciais. António, acostumado à disciplina da responsabilidade, achou esse comportamento difícil de aceitar. A situação tornou-se uma fonte de tensão latente na família. António tentou enfatizar claramente a necessidade de Jean ter independência financeira, oferecendo-lhe opções para o desenvolvimento de um negócio. Em resposta, recebeu apenas promessas vagas e desculpas. Certo dia, Jean procurou António pedindo ajuda financeira para abrir uma loja de artigos de costura. Solicitou 30 mil reais, alegando que isso garantiria a independência financeira de Jacqueline. Apesar das dúvidas dela, António forneceu o dinheiro, na esperança de que o apoio ajudasse a estabilizar a situação. Contudo, em vez de investir no negócio, Jean usou o dinheiro para comprar um carro.
Essa atitude causou profunda decepção em António e Helena. A confiança entre eles foi quebrada, mas não intensificaram o conflito imediatamente, buscando evitar uma discussão pública pelo bem de Jacqueline. Com a compra do carro, a dependência de Jean em relação à família só aumentou. Ele continuou a viver às custas dos pais da esposa, sem demonstrar qualquer intenção de melhorar sua situação. O fardo financeiro de Antonia cresceu e o respeito da família por Jean diminuiu gradualmente. Evelyn, observando a situação, expressou preocupação com o impacto da inação e da postura familiar excessiva de Jean na casa. Ela tentou transmitir a Jacqueline a importância da independência financeira, mas suas palavras foram em vão. Jacqueline, emocionalmente dependente de Jean, justificava a inação dele aos pais. Atribuía o comportamento dele a dificuldades de adaptação, ao cansaço do emprego anterior e à incerteza quanto aos seus planos. Suas tentativas de apaziguar a situação só a agravavam. Com o tempo, as discussões na casa dos Soares tornaram-se cada vez mais frequentes. Os motivos para esses conflitos variavam, mas sua natureza permanecia a mesma. Jean Michel estava irritável, exigindo obediência e relutante em ceder. Seu comportamento tornou-se uma fonte constante de tensão, perturbando a atmosfera antes acolhedora. Helena, que antes se esforçava para manter a paz, passou a temer cada vez mais pela segurança da filha e pela estabilidade da família como um todo. Ela percebeu que os acessos de raiva de Jean estavam se tornando cada vez mais imprevisíveis. Durante uma discussão, ele bateu a porta com força, quebrando-a. Esse incidente tornou-se um sinal alarmante para Helena de uma ameaça real. Uma das situações mais críticas foi a discussão após a qual António decidiu proteger a família com medidas drásticas. Ele insistiu que Helena e Jacqueline saíssem temporariamente de casa e se hospedassem em um hotel enquanto ele mesmo trocava as fechaduras das portas da frente. Essa medida foi tomada na esperança de restringir o acesso de Jean à sua casa e restabelecer a ordem. Jean interpretou as ações de António como uma traição. Em vez de reconhecer seus erros, ele continuou acusando os outros de injustiça. Seu comportamento agressivo, a relutância em admitir a culpa e a recusa em mudar de atitude tornaram impossível qualquer convivência pacífica. Apesar dos esforços de António, o problema nunca foi totalmente resolvido. Sob a forte influência emocional de Jean, Jacqueline buscava preservar o relacionamento. Ela insistia no retorno do marido para casa, implorando aos pais que lhe dessem outra chance. Esse conflito interno entre os desejos da filha e o perigo objetivo para a família obrigou Antonia e Helena a fazer uma escolha difícil. O medo pelo futuro da filha aumentava. Helena sentia a vulnerabilidade da situação de forma particularmente aguda. Ela compartilhou suas preocupações com Evelyn, admitindo abertamente que não se sentia mais segura em sua própria casa. No entanto, tomar uma atitude decisiva era difícil. Qualquer tentativa de afastar Jean da família era percebida por Jacqueline como um ataque à sua privacidade. Em 8 de agosto de 2021, Dia dos Pais, a atmosfera na casa da família Soares era nostálgica. Os feriados sempre foram uma parte importante de suas vidas. E mesmo em meio à tensão, eles tentavam manter uma aparência de normalidade. A manhã transcorreu tranquilamente, sem qualquer indício do que estava por vir. Jean Michel, que a essa altura já não morava com Jacqueline e seus pais, apareceu de repente em sua casa. Ele carregava um pacote que havia dado a Anthony como presente de Dia dos Pais. Sua visita pareceu um gesto de reconciliação, uma tentativa de reparar o relacionamento abalado. O comportamento de Jean era reservado, tentando projetar polidez e cordialidade. António e Helena aceitaram o presente sem muito entusiasmo, mas também sem recusá-lo abertamente. Mantiveram uma postura educada, tentando evitar uma nova explosão de tensão. Jacqueline, observando a situação, parecia tensa, mas externamente tentava manter a calma. Jean permaneceu na casa por cerca de 1 hora. Durante esse tempo, a conversa foi superficial, evitando assuntos delicados. Ele se comportou com calma, evitando conflitos. Ao final da visita, Jean se despediu e foi embora, deixando uma sensação de incerteza. Seu comportamento era incomum, considerando os conflitos anteriores e os acessos de agressividade. Um gesto simplista de reconciliação escondia a gravidade dos problemas acumulados, mas, naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquele seria o último dia de suas vidas normais. Na manhã de 9 de agosto de 2021, a casa da família Soares parecia aparentemente calma. A empregada, que havia chegado cedo, esperava encontrar a rotina habitual de seus patrões, o barulho na cozinha, a agitação matinal. No entanto, ao entrar na casa, foi surpreendida por um silêncio estranho. Não houve resposta ao seu cumprimento. Caminhando mais para dentro, deparou-se com uma cena que a petrificou. Os corpos de António e Helena estavam na sala de jantar. Estavam sem vida. A posição dos corpos e o ambiente como um todo indicavam imediatamente uma morte violenta. A empregada não perdeu tempo e chamou a polícia. Uma equipe chegou ao local. Uma avaliação inicial da situação não revelou sinais de arrombamento. Todas as portas e janelas estavam intactas. À primeira vista, a casa parecia estar em ordem, com exceção da sala de estar, onde os corpos foram encontrados. O exame forense determinou que António e Helena foram vítimas de um ataque rápido e brutal. Ambos sofreram múltiplos ferimentos. Os golpes concentraram-se na cabeça, pescoço e peito. Os ferimentos indicavam o uso de um objeto contundente e um objeto cortante, mas o tipo exato de arma não pôde ser determinado. Não havia sinais de luta. Isso levou os especialistas a acreditarem que o ataque ocorreu repentinamente, não dando às vítimas nenhuma oportunidade de se defenderem ou escaparem.
O corpo de Jacqueline Soares foi encontrado no banheiro do segundo andar. Ao contrário de seus pais, sua morte foi particularmente brutal. O corpo de Jacqueline foi encontrado com múltiplos ferimentos de facada e cortes, presumivelmente infligidos com uma lâmina afiada. A natureza dos ferimentos indicava o uso prolongado de força, levando os peritos forenses a especularem que o agressor tinha um motivo pessoal. O número de ferimentos excedia significativamente o encontrado nos corpos de António e Helena. A cena do crime era de extrema violência. Os peritos registraram cada detalhe, fotografaram o local e coltaram possíveis evidências. Era óbvio que o crime havia ocorrido dentro da casa e que as vítimas não ofereceram resistência do lado de fora. O choque tomou conta de todos os presentes. Até mesmo policiais experientes notaram a brutalidade incomum para crimes domésticos e os vestígios cuidadosamente ocultados. Uma investigação oficial foi iniciada, que logo revelaria o que exatamente aconteceu naquela casa naquela noite. Os investigadores começaram a entrevistar parentes próximos, amigos e conhecidos da família Soares. O principal objetivo era determinar quem havia estado em contato com António, Helena e Jacqueline recentemente. Nesse processo, descobriu-se que Jean Michel, a ex-esposa de Jacqueline, havia sido vista na casa no dia anterior à tragédia. Sua visita, na véspera da tragédia, ganhou um significado especial. Ele trouxe um presente para Anthony no dia dos pais, chegou à casa por volta da 1 hora e depois saiu. Essa circunstância colocou Jean no centro da investigação. Seu comportamento no dia da tragédia e nas horas seguintes tornou-se objeto de minuciosa análise. Os investigadores logo constataram que, após a visita da família Soares, Jean não retornou imediatamente para casa. Suas declarações sobre sua mãe, seu paradeiro e a noite da tragédia levantaram dúvidas. Essas inconsistências, combinadas com a ausência de sinais de arrombamento e outras evidências circunstanciais, reforçaram as suspeitas. Nessa fase da investigação, a polícia já havia percebido que se tratava de um crime cometido por alguém próximo à família. A investigação prosseguiu. Para verificar a Libéjan, a polícia solicitou imagens de câmaras de vigilância instaladas nas ruas de Amoarama. Deram especial atenção às rotas que levavam à casa da família Soares e seus arredores. A análise das imagens confirmou que o carro de Jean havia sido visto na área da casa da família Soares no dia do crime. Uma das câmaras revelou que, após a visita, ele se dirigiu a outra parte da cidade, onde parou perto de um bueiro. As imagens mostraram um homem com características físicas semelhantes às dele saindo do carro, aproximando-se do bueiro e jogando algo dentro. Os investigadores analisaram simultaneamente os dados dos celulares da vítima e do suspeito. Um rastreador foi instalado no celular de Jacqueline, permitindo determinar a localização dos dispositivos associados a ela. A análise dos dados revelou que, no dia da tragédia, os celulares de Jean e Jacqueline foram detectados nos mesmos locais em momentos cruciais, indicando que elas estavam próximas. Pouco depois, a transmissão de dados de geolocalização do celular de Jean cessou repentinamente, o que, segundo os investigadores, poderia indicar que o aparelho havia sido desativado intencionalmente para ocultar seus movimentos. Com base nos dados da câmara e do celular, a polícia foi até o local onde Jean supostamente havia descartado algo. Após inspecionarem o bueiro, encontraram 2 celulares pertencentes a António e Helena. O aparelho de Jacqueline não foi encontrado, o que complicou ainda mais a reconstituição dos eventos. A descoberta dos celulares no esgoto tornou-se uma prova crucial. Isso demonstrou a intenção de se desfazer de possíveis provas imediatamente após o crime. Além disso, as ações foram organizadas, indicando premeditação. Todas essas constatações foram meticulosamente documentadas. De acordo com a investigação, acredita-se que um objeto cortante, possivelmente uma faca ou instrumento similar, foi usado no crime. No entanto, o tipo exato não pôde ser determinado devido à ausência do próprio objeto. É provável que diferentes tipos de força ou diferentes ferramentas tenham sido usados, ou um único objeto usado tanto para ataques contundentes quanto cortantes. O depoimento anterior de Jean começou a contradizer as evidências objetivas. Ele alegou que Soares foi para a casa de sua mãe imediatamente após sair de casa. No entanto, mensagens no celular de sua mãe indicavam o contrário. Ela perguntou onde ele estava, enquanto ele afirmava já ter chegado. Jean negou qualquer envolvimento nos assassinatos, alegando que no dia da tragédia visitou a casa da família apenas com um presente do Dia dos Pais e saiu logo depois, afirmando ter ficado sabendo do incidente pelas notícias. Ele respondeu às perguntas sobre as evidências encontradas de forma evasiva ou descartou-as como coincidência. No entanto, a combinação dos dados de rota e a inconsistência nos telefones e gravações de vídeo recuperados criaram um quadro coerente dos acontecimentos. A polícia agora tinha motivos suficientes para acreditar que Jean Michel havia tentado deliberadamente encobrir seus rastros após cometer um crime grave. Um exame forense na casa da família Soares revelou importantes evidências adicionais. Especialistas usaram um reagente químico para detectar manchas de sangue ocultas. Uma busca no local revelou inúmeros vestígios de sangue, principalmente nos corredores, nas escadas e na cozinha. A análise revelou que houve uma tentativa de remover as manchas de sangue imediatamente após o crime. Foram encontradas manchas de água e detergente no chão. Também foram encontradas evidências do uso de uma mangueira de jardim como esfregão, indicando uma tentativa de limpar completamente a cena do crime. Nesse contexto, as pegadas encontradas em várias partes da casa chamaram a atenção. Ao examinarem as pegadas, os peritos forenses notaram um detalhe incomum: registraram impressões de 2 tipos diferentes de solas, feitas por chinelos de dedo. Seus formatos e tamanhos eram inconsistentes, o que inicialmente levou à especulação sobre o possível envolvimento de várias pessoas.
Após uma análise mais detalhada das pegadas, os peritos determinaram que as diferenças no padrão da sola eram atribuíveis a um único indivíduo. Cada pegada correspondia a um modelo diferente de chinelo de dedo, mas os parâmetros de pressão, o comprimento da passada e o padrão de pisada eram idênticos, sugerindo que um único indivíduo havia usado um par de chinelos de dedo de fabricantes diferentes. A equipe de investigação apreendeu um par de chinelos de dedo pretos de Jean Michel. Após exame, descobriu-se que os chinelos direito e esquerdo pertenciam a arcos plantares diferentes. Esse fato tornou-se um elemento-chave na comparação dos vestígios deixados na cena do crime. Uma análise mais detalhada revelou que as pegadas na casa não eram aleatórias. Pelo contrário, indicavam movimento intencional do corpo até as fontes de água, da cozinha até a porta da frente. Isso indicava que o indivíduo estava bem orientado e agiu conscientemente após o crime. A presença de 2 chinelos diferentes associados ao mesmo indivíduo confirmou que as ações foram premeditadas. A identificação dos sapatos de Jana como correspondentes às pegadas encontradas na cena do crime tornou-se uma importante evidência de sua presença na casa no momento da tragédia. As conclusões dos peritos forenses refutaram definitivamente a teoria de uma perda acidental de controle ou de intrusão por terceiros. O quadro do incidente tornou-se cada vez mais claro. O crime foi cometido por alguém familiarizado com a planta da casa, que agiu deliberadamente e tentou encobrir os seus rastros. Após a apresentação das acusações, a defesa de Jean Michel começou a contestar ativamente as provas recolhidas pela investigação. Os advogados concentraram-se principalmente em detalhes que pudessem levantar dúvidas no júri. Um argumento-chave foi a discrepância no tamanho do calçado. A defesa insistiu que as pantufas confiscadas de Jean eram menores do que o seu tamanho real de pé. Na audiência, o arguido foi solicitado a experimentar as pantufas, e verificou-se que eram demasiado pequenas. Os advogados argumentaram que este facto indicava que as provas tinham sido adulteradas ou que tinha ocorrido um erro de investigação. No entanto, a acusação lembrou que o próprio Jean tinha entregado voluntariamente o par de pantufas à polícia. Além disso, os peritos estabeleceram que as pegadas encontradas na casa correspondiam aos sapatos em padrão e desgaste, reduzindo significativamente a relevância da disputa sobre o tamanho. Outro ponto de ataque da defesa foi a origem das manchas de sangue encontradas na camiseta apreendida na casa onde Jean morava. Os advogados argumentaram que as manchas poderiam ser resultado de um incidente doméstico, escoriações, cortes ou vestígios de sangue animal. Tentaram descartar essa evidência como insuficientemente confiável, alegando a pequena quantidade de material biológico necessária para uma análise completa. Apesar dos esforços da defesa, a totalidade das evidências, incluindo o trajeto percorrido por Jean, a ausência de um álibi crível, os telefones recuperados, as pegadas correspondentes e as contradições em seu depoimento, continuaram a corroborar seu envolvimento. As tentativas de desacreditar as provas perante o tribunal colidiram com a integridade lógica do caso construído pelos investigadores. Durante o julgamento, o comportamento de Jean Michel após a tragédia tornou-se um elemento-chave. Sua reação fria, a falta de emoção e as ações precipitadas para formalizar a herança suscitaram profundas suspeitas. Poucas semanas após a morte da família Soares, Jean iniciou o processo de declaração de seus direitos de propriedade como viúvo de Jacqueline Soares. Esse fato chocou não só os familiares das vítimas, mas também o público. Para muitos, serviu como confirmação moral de sua culpa. As ações de Jean imediatamente após o crime apontavam para uma motivação financeira e destruíram completamente a imagem de um homem que havia sofrido com a tragédia. Após uma análise minuciosa das provas, o júri considerou Jean culpado pelo homicídio de 3 pessoas. O tribunal o condenou a 86 anos e 8 meses de prisão e o obrigou a pagar R$450 mil em indenização às famílias das vítimas. A decisão do tribunal foi saudada como um triunfo da justiça, embora nada pudesse trazer de volta as vidas perdidas. Após o verdito, o silêncio finalmente se instalou na casa da família Soares. De toda a família, apenas Evelyn sobreviveu, sem seus pais e irmã. Apesar do alívio com a punição do agressor, a dor da perda não desapareceu. Para Evelyn, uma nova vida começou, onde cada lembrança do passado estava ligada à perda. A casa, antes um símbolo de aconchego, tornou-se uma testemunha silenciosa de uma tragédia que mudou a vida de todos os envolvidos. Em Omurama, a história da família Soares permanece como um lembrete de quão perigosa pode ser a confiança em quem acolhemos em nossa casa. Obrigado por assistir. Se você gostou do meu trabalho, inscreva-se no canal. Recomendo também que você confira outras histórias igualmente chocantes no meu canal. Clique agora mesmo. Até breve.